questão que fica é, se o ID é para todo mundo, então por que só alguns conseguem pregar? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Leonardo Vieira. Aqui a gente prioriza te ensinar a palavra de Deus. Vamos lá em Mateus, capítulo de número 24, ali no versículo de número 19, porque tem algo interessante aqui na Bíblia e que me chamou a atenção exatamente por causa desse período de frio. Olha lá, capítulo 24, versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus, ele está falando sobre... É o sermão profético, em que ele está falando sobre a tribulação, grande tribulação e a sua volta. E Jesus, na verdade, ele está fazendo um jogo de situações, porque no mesmo momento que ele fala coisas futuras, muito futuras, que seriam a sua volta, a grande tribulação, ele também está falando coisas que aconteceriam muito brevemente na história de Israel. E uma destas coisas, que é a situação de Israel, foi a invasão de Roma através do general Tito, 70 anos depois de Cristo, que ele invadiu Jerusalém e na situação ele destruiu a cidade. E Jesus tinha profetizado aqui. Só que esse versículo, esse pequeno versículo, que é o versículo 19, ele me chama muita atenção, porque ele fala de uma situação de dificuldade. Porque imagine, e agora no contexto próximo, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Imagina como é que foi para quem estava grávida, quem estava amamentando, por exemplo. Fugir, tentar escapar, seria muito mais difícil. Alguém ali sozinho, seja um casal ou uma família com filhos crescidos, já seria difícil, quanto mais aquelas que estão amamentando e aquelas que estavam grávidas. Então é uma situação de dificuldade, de situação difícil. Jesus ainda diz, e ore para que não seja no sábado. E o judeu, no sábado, que é o Shabá, eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho. Então, fugir para eles no dia de sábado seria algo assim inimpensável. Mas a situação que eu quero trazer aqui para nós são as dificuldades que, às vezes, nós colocamos na nossa vida ou que nos dificultam de estar na presença de Deus. E quando eu digo presença, eu digo focado nas coisas do Senhor, focado nas coisas de Deus. Uma das coisas que eu mais ouço, por exemplo, por ser pastor, nossa, pastor, ainda bem que você tem um dom de Deus para pregar a palavra. E claro, eu creio que nós que servimos a Deus, nós somos chamados para isso. Deus fez esse chamamento, esse chamado, para que nós pudéssemos estar pregando a palavra, ministrando a palavra de Deus. Só que quando a gente vai para a palavra, a Bíblia deixa claro que o ID é para toda a igreja. ID por todo mundo e pregar o evangelho. Aí a questão que fica é, se o ID é para todo mundo, então por que só alguns conseguem pregar? E aí a questão é exatamente essa, é ter tempo, é estar disponível para Deus. Então, as coisas agora se juntam, se unem. Então, quando Jesus fala aqui em Mateus, ele está dizendo, ai daqueles que têm uma dificuldade para poder escapar. É muito mais difícil. Será que a gente às vezes não faz a mesma coisa para com Deus? Será que às vezes que a gente deixa de ir para a igreja, será que realmente a gente não ia conseguir? Ou a gente colocou uma dificuldade? A gente inventou uma dificuldade? A gente se colocou numa situação para que a gente não pudesse ir? Será que quando a gente não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor, não jejua, será que é uma dificuldade realmente? Ou será que nós nos colocamos nessa situação? E outro texto de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até ali o versículo de número 10, mais ou menos, que é as bodas de Caná, que Jesus
transforma a água em vinho. E a palavra fala que ali aquelas 6 talhas que estavam ali disponíveis, porque elas eram usadas, claro, para a purificação, para a limpeza das mãos e dos pés, mas elas já estavam limpas e sem a água. Jesus olhou e disse assim: pega as talhas. E elas estavam disponíveis. Agora imagina se ninguém tivesse lavado elas ainda estivessem com as águas que estavam sujas, né? Jesus ia olhar e falar: não, as talhas não, porque ia ser uma nojeira. Mas elas estavam disponíveis. E uma coisa eu aprendo: nós precisamos estar disponíveis para Jesus, disponível para Deus, para que Ele possa nos encontrar e, enfim, que Ele não seja só alguém que a gente procura quando a gente está precisando de alguma coisa, que a gente tenha disponibilidade para sentar, para ouvir a voz dEle, para ouvir a palavra dEle, seja na nossa própria casa, seja na igreja, seja no nosso secreto, que a gente tenha disponibilidade, que a gente possa querer se encontrar com o Senhor, que a gente possa sim querer se encontrar com Deus. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da mensagem, se ela fez te refletir, talvez te fez pensar em muita coisa, deixa aí nos comentários. E é claro, sempre peço uma ajuda, se você puder deixar o like nesse vídeo, é muito importante para nós, principalmente para mim que estou começando. O YouTube entende que com like, esse vídeo ele é muito importante para que outras pessoas possam estar assistindo também, então você me ajuda demais com o like, tá bom? Mas o importante de tudo é que aqui nesse canal você vai encontrar palavra de Deus para alimentar a tua alma, tá bom? Ó, fica com Deus, um grande abraço aí no teu coração nesse frio de São Paulo e até o próximo vídeo.